Clube europeu está obcecado em fechar com o meia Arrascaeta, do Flamengo. O uruguaio pode deixar o rubro-negro na próxima janela de transferências. O Flamengo pode ter uma baixa importante para a próxima temporada do futebol brasileiro. Arrascaeta se tornou prioridade para um importante time do exterior. Na atual temporada, apesar de não estar no nível físico ideal, o uruguaio ainda soma números expressivos. Nas 36 partidas jogadas, Arrascaeta contribuiu diretamente com 18 gols para o rubro-negro. Porém, em janeiro esta grande história pode chegar ao fim. Isso porque a contratação do jogador teria se tornado um grande objetivo do Napoli para a janela de janeiro. De acordo com o portal Fichages, a chegada ao clube italiano seria um desejo especial do técnico Antônio Conte, que teria pedido expressamente que a diretoria foque na busca por um acordo. O treinador entende que o perfil do uruguaio seria uma grande adição ao elenco do Napoli e não vê a hora de contar com os serviços de Arrascaeta. A ideia é um acordo já para janeiro. Vale ressaltar também que o interesse por parte da equipe italiana já havia sido repercutido pelo portal na última semana. Mas, como dito, seria algo somente para janeiro, visto que a janela está fechada. Enquanto isso, Arrascaeta segue totalmente focado no Flamengo. Agora sob o comando de Felipe Luiz, o rubro-negro se prepara para enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil. Neto não perdoa a CBF e detona decisão que envolve Flamengo e Corinthians. Entrega logo. Comentarista deu uma opinião polêmica sobre as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians critica a CBF por mudança de data da semifinal. Uma das decisões mais recentes da CBF tem dado o que falar entre os torcedores brasileiros. Por isso, a declaração do craque Neto, ídolo do Corinthians e apresentador da Band, está repercutindo nas redes sociais. Isso porque o ex-jogador profissional detonou a medida tomada pela maior entidade do futebol brasileiro. A decisão foi tomada e influencia diretamente Flamengo e Corinthians. Neto respondeu à mudança de datas da Copa Betano do Brasil, após pedido do Flamengo. A CBF alterou as datas da semifinal da competição nacional, em função da data FIFA, que termina no dia 15. Pedrinho não entra em campo. Não joga. Sem Corinthians e Vasco, um time com força na CBF não joga. Não tem campeonato. Então, vai jogar Atlético Mineiro e quem? Flamengo e quem? Disparou Neto. Além disso, o ex-jogador ainda reagiu ao pedido atendido pelo Flamengo. Entrega logo a taça para o Flamengo. Vocês, CBF, rasgaram o próprio regulamento. E é o seguinte, se o Corinthians for na justiça comum ganha, declarou. Em resumo, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu adiar as datas de Corinthians x Flamengo e Vasco x Atlético Mineiro. Os jogos inicialmente aconteceriam no dia 17 de outubro. Felipe Luiz não será treinador interino e novo contrato é divulgado no Flamengo. Ex-jogador já terá o primeiro desafio contra o Corinthians, nesta quarta 2, às 21h45 de Brasília pela Copa do Brasil. Na última segunda-feira 30, a diretoria do Flamengo tomou a decisão de demitir o técnico Tite mesmo após a vitória diante do Atlético por 1-0, pelo Brasileirão Betano. Felipe Luiz, que estava no comando do sub-20 da equipe, assumirá o time profissional para o restante dos compromissos da competição. Porém, o jornalista Vene Casagrande trouxe uma informação importante nesta terça-feira. 1. Felipe não será interino, mas terá contrato válido com rubro-negro até dezembro de 2025. Felipe Luiz terá primeiro compromisso contra o Corinthians. Vale lembrar que terá eleição no final do ano no clube. Caso o novo presidente não queira permanecer com o treinador, neste caso, a multa rescisória será baixa, ainda de acordo com o jornalista. A intenção de oferecer um contrato longo para Felipe Luiz é para dar confiança ao trabalho do treinador, já que a equipe já está quase que encerrando a temporada e ele estava nas categorias de base. Nas imagens divulgadas na Flav, o novo treinador do Flamengo apareceu realizando seu primeiro treino com o elenco profissional. Matteo Ponte alfineta Flamengo de Arrascaeta após queda dramática na Libertadores. Lateral uruguaio projetou a semifinal do torneio continental. Provocação do rival. O Flamengo empatou o segundo jogo das quartas de final da Libertadores em 1-1 contra o Peñarol. A primeira partida no Maracanã terminou com vitória de 1-0 da equipe uruguaia. Conterrâneo do clube do Uruguai, o lateral direito do Botafogo, Matteo Ponte, alfinetou o Flamengo ao analisar o adversário do Botafogo nas semifinais do principal torneio do continente. Acho que parte dos torcedores vão para os dois lados porque o ano passado ficou engasgado. Foi quando eu cheguei, estávamos vários pontos de vantagem na frente na liderança, disse. As pessoas estão engasgadas.
Estamos com boa sensação de vencer e com esperança, assim como o Peñarol, de ir à final, completou ponte antes de cutucar o rival rubro-negro. Vontade de chegar na final. Aos 21 anos, o uruguaio demonstra personalidade ao expor a ambição do glorioso em chegar à finalíssima da Conmebol Libertadores. Na outra chave, tem River Plate e Atlético Mineiro. O time que o Peñarol eliminou, o Flamengo, e eles estão 9 pontos atrás de nós na tabela na principal da Liga da América do Sul. Daí dá para ter uma noção também. Não somos o Flamengo, disparou Mateu. Mateu Ponte deixa claro que o time comandado pelo técnico Arthur Jorge acompanha o momento do Peñarol, principalmente na Libertadores, e que irão respeitá-los. Rodolfo Landim tenta contratar técnico português para o Flamengo e tem definição. Clube carioca ainda está vivo na Copa do Brasil e sonha com o Brasileirão. O Flamengo ainda está vivo na Copa do Brasil e terá o Corinthians pela frente. O clube carioca tem o melhor elenco do país e terminar a temporada com um grande título parece ser a prioridade da diretoria. Esse pensamento explica a decisão de demitir o técnico Tite. O entendimento era que o comandante não era mais capaz de suprir as necessidades do elenco. A ação tem relação com a eliminação da Libertadores. Após demitir Tite, o Flamengo tentou a contratação do badalado português Luiz Castro, ex-Botafogo, e que está livre no mercado, mas não houve acordo. De acordo com Caio Ribeiro, a pedida do português foi muito alta. Antes de Felipe Luiz, o ex-treinador do Al Nassr era o plano A da diretoria do Flamengo. No Brasil, ele ficou conhecido por sua grande passagem com as cores do Botafogo, grande rival rubro-negro. O último trabalho de Luiz Castro foi no futebol saudita, no Al Nassr. O resumido final é negativo, visto que ele foi demitido sem ganhar nenhum título na equipe do astro Cristiano Ronaldo. Felipe Luiz vai ser treinador do time carioca até o final de 2024, mas já há relatos de que a ideia é efetivá-lo como técnico principal, mesmo com pouca experiência no futebol profissional. O primeiro jogo do novo treinador do Mengão será diante do Corinthians em casa pela Copa do Brasil. A expectativa é de um time muito ofensivo, como gosta de trabalhar Felipe Luiz.